Bom dia, paz do Senhor primários, tudo bem? Tia Lise aqui para falar da nossa EBD, lição de número 4. Jesus cura um leproso, mas a gente vai ver que foi muito além disso. Bom, o nosso texto áureo de hoje diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Vamos orar para a gente começar? Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor ser o que o Senhor é. Um Deus poderoso, maravilhoso. Um Deus que nos amou, meu Deus, mesmo sabendo como nós somos, ó Pai. Bendito é o nome do Senhor, ó Deus. Eu peço, Senhor, nessa manhã, que a Tua palavra venha entrar no nosso coração, meu Deus. Transformar a nossa vida, assim como transformou a vida daquele leproso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, bom, eu quero falar um pouquinho do nosso texto áureo, que diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vamos falar juntos? Já! Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Eu quero falar sobre esse adorar em espírito e em verdade. Bom, Deus, ele procura adoradores, pessoas que o adorem, que o amem de verdade. E quando aqui é falado que é pra gente adorar, que Deus busca adoradores que adoram em espírito e em verdade, quando fala em espírito, tá falando do nosso coração. Tá falando de como a gente se sente a respeito de Deus, de como a gente se sente servindo a Deus. Se os meus sentimentos são sinceros quando eu vou adorar a Deus, se eu adoro a Deus porque eu amo realmente, ou porque os meus pais me levam para a igreja, ou porque os meus pais são crentes, se eu faço as coisas para Deus de boa vontade, quando eu vou fazer a minha lição da EBD, eu faço com amor, com carinho, sabendo que eu estou adorando a Deus, ou eu faço com o coração emburrado, chateado, só porque eu tenho que fazer, porque vai chegar o domingo e eu tenho que mandar minha lição para a tia, ver se eu fiz, né? Então, assim, quando fala em espírito, fala se nós estamos adorando a Deus com o nosso coração, se o nosso coração é do Senhor, se nós entregamos o nosso coração a Deus. E quando fala em verdade, é se nós estamos vivendo aquela palavra, se nós estamos vivendo, adorando a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, se nós estamos sendo como Jesus foi, amáveis, fazedores do bem, não mentirosos, né? Se nós estamos vivendo, adorando a Deus em verdade, com a nossa vida, com as nossas obras, com as nossas ações. Então que Deus nos faça realmente ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, lá dentro do nosso coração, e em verdade, com a nossa vida, vivendo a palavra de Deus, vivendo uma vida que honra e adora o nosso Deus. Porque de nada adianta eu dizer que sou cristão e a minha vida não ser uma vida que honra a Deus, não é verdade? Então que nós sejamos verdadeiros adoradores, que adoremos em espírito e em verdade. Amém? Bom, vamos lá então para a nossa lição de hoje, que é Jesus cura um leproso. Essa história está lá em Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45. Bom, eu quero começar dizendo, né, relembrando as lições passadas, de que Jesus, quando ele ia fazendo seus sinais por onde ele passava, muitas pessoas ficavam comentando umas com as outras. Então, uma pessoa falava com a outra e a outra com a outra, e a fama de Jesus, a fama a respeito daqueles milagres, aquelas notícias que iam passando de pessoa para pessoa. Não existia internet, não existia telefone, ninguém ligava para ninguém para dizer: olha, passou por aqui um homem, Jesus, e fez isso. Não era assim. As pessoas falavam umas com as outras, elas iam contando umas para as outras o que tinha acontecido, porque sempre tinha uma grande multidão perto de Jesus, lembra? Então, essa multidão, cada uma era de um canto, cada uma era de um lado, cada pessoa que estava lá. Então, cada uma ia para um lugar e começava a divulgar, começava a contar as coisas
que aconteceram lá enquanto elas estavam junto com Jesus, né? Então as notícias, elas iam correndo de boca em boca, uma pessoa ia contando para outra. E nós vamos conhecer mais um dos milagres de Jesus hoje, que ele realizou quando esteve aqui na Terra. Nós vimos nas outras aulas que muitas pessoas foram abençoadas através daqueles milagres que Jesus tinha feito. Nós aprendemos que através da oração, a fé e da obediência, que os milagres acontecem conforme a vontade de Deus. E sempre que Jesus ele caminhava com os discípulos, a multidão estava junto. Lembra que eu falei que a multidão apertava Jesus e que quando ele foi pregar ele teve que entrar no barco? Então, era muita gente e era muita gente necessitada dos milagres de Jesus. Era muita gente que estava sem esperança, que não tinha como resolver as suas questões, os seus problemas. Então as pessoas estavam desesperadas, elas estavam sedentas de uma solução, elas queriam uma solução para o seu problema. Então as pessoas estavam assim, muito desesperadas para chegar perto de Jesus, para ter o seu problema resolvido, para ter a sua causa resolvida, e cada uma tinha uma causa muito séria, não eram bobagens, né? A gente vê os milagres que relata na Bíblia, são coisas sérias, pessoas muito doentes, pessoas que estavam morrendo, pessoas que iam morrer de fome, não é verdade? Então assim, não eram bobeiras que elas queriam, elas estavam desesperadas, elas não tinham esperança. Elas corriam para Jesus porque elas não tinham esperança mais de nada. E a notícia dos milagres então se espalhava, e em uma dessas viagens, em um dia, um homem leproso, um homem que tinha uma doença chamada lepra, ele se ajoelhou diante de Jesus e suplicou para Jesus que fosse curado. Ele se ajoelhou e clamou a Jesus. Ele adorou a Jesus de joelhos e clamou a Jesus para ser curado. Os doentes de lepra, eles não tinham só uma doença. Eles eram separados da cidade. Era uma doença terrível, dava feridas na pele. Era a doença que pegava nas outras pessoas se tivesse contato. Então essas pessoas que tinham lepra, elas eram colocadas para fora da cidade, elas não podiam ficar junto, elas não podiam participar dos cultos, elas não podiam participar dos sacrifícios, elas eram como imundas, elas eram imundas, elas não podiam ficar nas suas casas, elas iam para fora da cidade, se escondiam em cavernas, ficavam sozinhas lá, não podiam falar com as pessoas, não podiam ter contato com os amigos, era uma doença terrível que separava. Essa doença fazia separação entre essa pessoa e todo o povo, toda a igreja, todas as pessoas que estavam lá, fazia separação. Ela não podia estar junto dos amigos, junto da família, ela tinha que ir embora da casa, ir embora da cidade. Era uma doença muito terrível, pelo que causava no corpo e pela separação que ela fazia. Os doentes de lepra, eles eram desprezados, eles ficavam solitários e tristes e sem nenhuma esperança de vida, porque essa doença não tinha cura. A lepra não tinha cura, não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha. Era uma doença que atinge a pele, né, daqueles que possuem e pode passar para outras pessoas. Por isso os leprosos não podiam ficar com ninguém. Eram isolados da família, não podiam estar na cidade, como eu falei. Então era muito difícil. Era muito triste quando as pessoas ficavam com essa doença, porque elas ficavam mesmo sem esperança. Será que alguém com uma doença incurável dessa, contagiosa dessa, e que todo mundo temia, porque ninguém queria ficar perto, porque ninguém queria ter, porque se pegasse a doença ia ter que ir para fora da cidade, ficar sozinho, largar a família, não podia mais ir para casa. Então era uma doença que ninguém queria pegar, então ninguém queria chegar perto. Se aparecia um leproso, todo mundo saía correndo, ninguém queria ficar perto. Além da doença ser feia na pele, ser feridas na pele, ser uma coisa horrível, ninguém queria pegar, então ninguém chegava perto. Se o leproso chegasse, a pessoa saía
e eles realmente não queriam os leprosos por perto. Mas será que uma pessoa que era assim poderia se aproximar de Jesus? O que vocês acham? Uma pessoa doente, uma pessoa com uma doença que pega, uma pessoa com uma doença terrível, uma pessoa que ninguém queria por perto. Todo mundo queria que ela fosse embora. Ninguém queria ela ali perto, porque senão ia pegar nos outros, era feio, era horrível a ferida, ninguém queria perto. O que vocês acham? Vocês acham que essa pessoa, ela se aproximaria de Jesus? Ela poderia se aproximar de Jesus? Será que em Jesus haveria cura para ela? O que vocês acham? Era uma doença que não tinha cura. Será que em Cristo teria cura para ela? Sim, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que tem fé, lá em Marcos 23. E foi assim, com essa fé que um homem leproso saiu do lugar onde ele estava lá escondido para enfrentar toda essa comunidade, todas essas pessoas da cidade que tratavam ele mal, que mandavam ele embora, que não queria ficar com ele, fazendo tudo para chegar até Jesus. Imagina como foi, ele teve que tomar muita coragem, né? Porque imagina, ele estava lá leproso, lá escondido, fora da cidade, dentro da caverna. Imagina sair de lá de onde ele estava. Com certeza ele ouviu falar, ninguém foi lá contar para ele. Ele deve ter escutado, enquanto ele estava lá fora, as pessoas falando que Jesus curava, que existia um homem chamado Jesus, que fazia milagres. Imagina só, ele ouvindo isso, escondidinho ouvindo. E quando ele ouviu que Jesus ia passar ali onde ele estava, ele se encheu de coragem e foi atrás de Jesus. Ele não pensou duas vezes. Por quê? Porque ele não tinha esperança. Se alguém podia curar ele daquilo, libertar ele daquela doença tão terrível, daquela separação, era Jesus. E ele não pensou duas vezes, ele enfrentou a multidão, ele foi. Não quero você aqui, sai pra lá. E ele tava nem aí, ele falou, eu preciso chegar até esse Jesus, eu preciso desse Jesus, porque ele pode me curar. Ele acreditava, ele tinha fé. Quando ele ouviu sobre o que Jesus fazia, na hora ele creu em Jesus. Então quando Jesus passava por ali, aquele leproso não teve medo. Ele acreditou que poderia chegar até onde Jesus estava. Quem sabe poderia haver uma esperança para ele nesse encontro com Jesus. Quando ele conseguiu se aproximar, a primeira coisa que ele fez foi se jogar de joelho no chão e adorar a Jesus. Ele se jogou de joelho no chão, adorou a Jesus e disse, Senhor, se o Senhor quiser, pode me limpar. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Olha a fé que ele tinha. E outra coisa, ele não se importou com a multidão que falava, sai daqui, vai embora, seu leproso. Imagina as pessoas com nojo dele quando ele passava, mas ele não se importou, porque ele queria ser limpo, ele queria ser sarado, ele não se importou com ninguém, com o que estavam falando, com o que estavam dizendo, com o que estavam pensando. Ele correu para os pés de Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus. E ele disse que acreditava em Jesus e que ele sabia que se Jesus quisesse, podia limpar ele. Olha que fé, que bênção, né, crianças? Glória a Deus. Glória a Deus, porque ele buscou socorro em quem podia socorrer. Às vezes a gente busca socorro em quem não pode nos socorrer, mas Jesus, ele pode socorrer as pessoas. E Jesus, movido de muita compaixão por aquele homem, atendeu ao pedido dele e disse assim, eu quero. Tocou no leproso que ninguém queria perto, porque ninguém chegava perto dele. Ninguém queria nem saber dele. Mas Jesus não. Jesus falou que queria limpar ele. Tocou nele e disse que ele fosse limpo. E naquela mesma hora, não foi depois não, foi no mesmo momento, ele ficou limpo, a pele dele sarou, todas as feridas sararam e ficou como se nada tivesse acontecido na pele dele. Ele foi limpo, completamente limpo, não tinha mais nada naquele homem.
Imaginem a alegria daquele homem que era desprezado, era tido como um maldito no meio do povo, expulso de casa, expulso da família, expulso da igreja. Agora ele estava limpo, agora ele estava sarado por Jesus, agora ele tinha sido curado. E Jesus falou com ele assim, não conta pra ninguém o que aconteceu. Você vai, oferece o sacrifício lá no templo, chama o sacerdote, mostra pra ele que você tá curado, oferece o sacrifício, mas não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, porque não era a hora ainda, né, de Jesus. Então ele advertiu aquele homem, não conta pra ninguém, vai até o sacerdote, oferece o sacrifício para que você possa voltar a ter contato com a sua família, voltar a viver junto na cidade, poder ir ao templo para adorar. Mas aquele homem não aguentou. Ele começou a contar para todo mundo o que tinha acontecido, porque era muita alegria. Ele ficou tão feliz com aquilo tudo, que ele começou a divulgar. Ele começou a contar o que tinha acontecido com ele, que ele estava leproso e que apareceu um homem chamado Jesus, que curou ele, limpou ele. E ele começou a contar para todos aquele grande milagre que tinha acontecido com ele, porque a vida dele tinha sido transformada. Ele não só deixou de ter uma doença, mas ele teve a família devolvida, ele teve a casa devolvida, ele teve a cidade devolvida, porque agora ele podia viver com as pessoas. Ele teve o amor devolvido, ele deixou de ser uma pessoa desprezível aos olhos dos outros. Então Jesus, ele não só curou aquele homem, mas ele devolveu a vida para ele, porque quando ele teve lepra, ele tinha perdido a vida dele. Ele não podia mais ir à igreja, ele não podia mais adorar no templo, ele não podia mais oferecer sacrifícios, ele não podia estar junto da família, ele não podia mais morar na casa dele, ele teve que ir embora. Então Jesus, ele não devolveu só a saúde para aquele homem, ele devolveu toda a vida que aquele homem tinha e tinha perdido. E sabe, crianças, nós sem Jesus somos como aquele homem leproso, sabia? Mesmo sem ter mancha na pele. Porque quando a gente está sem Jesus, a nossa mancha, a nossa doença, a nossa ferida é no coração, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados, eles nos deixam como aquele homem, separados de Deus, né? Quando a gente está sem Jesus, quando a gente está com pecado no nosso coração, é como se nós estivéssemos igual aquele homem, com lepra, separados, sujos, com ferida que nos separa de Deus. Mas assim como Jesus limpou aquele homem daquela doença, Jesus também pode limpar o nosso coração de todo o pecado. A Bíblia fala que não tem pecado que Jesus não possa perdoar, porque o preço que ele pagou lá na cruz, quando ele fez o sacrifício por nós, foi muito mais do que a gente precisava. O preço que Jesus pagou por nós é muito maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer. Então, crianças, se tem algum pecado aí, se tem alguma lepra aí dentro do seu coração, alguma ferida, alguma doença, alguma sujeira de pecado dentro do seu coração, a gente precisa correr para Jesus, igual aquele leproso fez, sem se importar com nada, nem com ninguém. A gente precisa correr para Jesus e contar para Ele o que aconteceu, porque Ele quer nos limpar. Do jeito que Ele falou para aquele homem, eu quero, seja curado. É isso que Ele fala para a gente hoje. Ele quer nos limpar, Ele quer nos sarar. O desejo de Jesus é de limpar todos os homens. Então vamos nos arrepender. Às vezes a gente está com um pecado dentro do nosso coração. Vamos nos arrepender, vamos contar para Jesus. Vamos pensar em que a gente está desagradando a Deus. Às vezes você está vendo coisa que não deve ver. Às vezes você está vendo televisão ou está vendo internet e está vendo coisa que não era para você estar vendo. Às vezes você tem amigos que não são crentes, não são da igreja e vocês têm falado coisas que não honram a Deus. Às vezes você está ouvindo músicas ou ouvindo coisas que não honram a Deus,
Às vezes você sabe que os seus pais não querem que você fique no celular, mas você pega escondido. Você já pegou coisas escondidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos para Jesus. Vamos contar para Jesus, porque Ele quer nos limpar. E quando Ele nos limpa, Ele faz igual com aquele homem. Volta, a ficar juntinho de Deus. Ele devolve a vida. Porque como aquele homem, quando a gente está com pecado no coração, a gente está perdido. A gente já está condenado. A gente não tem como estar junto de Deus tendo pecado no nosso coração. Então, por isso, esse pecado, ele precisa ser confessado, ele precisa ser perdoado. E Jesus, ele quer limpar a gente. Então, que a gente seja limpo, assim como aquele leproso foi. Esse grande milagre que Jesus fez lá, ele faz todos os dias no coração de um monte de gente. Muitas vezes ele não limpa a nossa pele, mas ele limpa o nosso coração. Todos os dias pessoas se arrependem. Todos os dias pessoas correm para Jesus. Todos os dias nós devemos correr para Jesus, igual aquele leproso correu. Porque todos os dias nós pecamos. Não existe nenhuma pessoa que passa um dia sem pecar. Todo mundo peca. E todos os dias a gente precisa ser limpo. Todos os dias a gente precisa correr para Jesus. Todos os dias a gente precisa se jogar aos pés de Jesus. E todos os dias a gente precisa ser sarado de novo, para estar junto de Jesus de novo. Então que Deus nos ajude a ser como aquele leproso que não se importou com a multidão, que creu em Jesus, correu para os pés de Jesus e pediu para ser limpo. E Jesus, ele quer limpar. Ele quer limpar o meu coração, ele quer limpar o seu, ele quer limpar o coração de todas as pessoas. Então, para você que ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, chama ele para limpar o seu coração, para que você de novo esteja juntinho com Cristo, juntinho de Deus, com o coração limpinho. Se você já chamou Jesus para morar no seu coração, você tem duas missões. Todo dia se arrepender pelos seus pecados, orar e ler a Bíblia para você crescer na presença de Deus. E a segunda missão é de contar essa história para outras pessoas. Porque agora, naquele tempo, Jesus pregava a palavra, mas agora ele está lá no céu e ele deixou o Espírito Santo aqui com a gente. E aí agora quem tem que dar essa notícia das boas novas, essa notícia de que Jesus limpa, de que Jesus sara, de que Jesus cura, de que Jesus leva para o céu, é nossa. Quem tem que contar essa notícia somos nós. Então se você tem vizinhos, se você tem colegas da escola, se você tem amiguinhos aí da sua rua que não conhecem a Cristo, quem tem que levar eles a Cristo é você. Quem tem que contar que Jesus cura, contar essa história do leproso, contar a história dos peixes que a gente contou semana passada é você. Jesus deixou essa missão para nós, que já conhecemos a Jesus. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados, correr para Jesus e contar essa notícia maravilhosa para todas as outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deseja limpar o nosso coração. Porque o Senhor quer, meu Deus, nos dar vida de novo, ó Deus. E vida em abundância. Uma vida plena, uma vida que não acaba. Uma vida que aqui quando acabar, recomeça no céu com o Senhor e aí ela não vai ter mais fim, ó Deus. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. Traz à nossa memória os nossos pecados para que a gente possa pedir perdão ao Senhor, ó Deus, e ser limpos, ó Pai. Nos ajude a, como aquele leproso, não se importar com a multidão, não se importar com o que os outros estão vendo ou pensando, mas vamos correr, meu Deus, nos ajude a correr para os teus pés e nos arrependemos de verdade para que nós sejamos limpos. Em nome de Jesus. Nos ajuda também, Senhor, a contar essa história para outras pessoas, para que elas também conheçam o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.